certo. Eu creio nisso. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Isaías 36. Livro de Isaías, capítulo 36. Abre aí comigo, acompanhe, deixa a Bíblia aberta aí, receba a mensagem de Deus para o teu coração nesta noite. Nós vamos falar da afronta do inimigo e da resposta de Deus. Amém? Fala assim comigo: a afronta do inimigo e a resposta de Deus. Bem, verso 1, só para nós darmos o início e depois mantenha a Bíblia aberta. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as cercou e as tomou. Amém, Jesus. Senhor Deus, estamos lendo a Tua palavra e eu peço revelação do alto, peço ousadia e unção para falar do Teu amor, das Tuas promessas para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, deixa a Bíblia aberta e nesse capítulo que a gente vai voltar para ele e ver várias referências. Irmãos, primeira coisa que eu quero que você entenda, que o inimigo, essas forças malignas sempre irão afrontar, sempre irão tentar nos desanimar, criar este cerco para fazer você desistir. Entenda que o diabo, ele sabe que ele não tem poder para vencer Deus. O diabo já está derrotado, mas qual que é a missão dele então? É destruir os projetos de Deus, fazer frustrar aquilo que é o sonho de Deus, o projeto de Deus. Então eu e você fazemos parte do projeto de Deus. Eu e você nascemos com um propósito celestial sobre as nossas vidas. E quando o diabo ele vem e tenta destruir as nossas vidas, destruir os sonhos, destruir os projetos, ele está automaticamente também atingindo a Deus, porque estará frustrando os sonhos de Deus. Mas em nome de Jesus, aqui existe um povo que é protegido e guardado pelo sangue do Senhor Jesus, e nenhum mal chegará sobre as nossas vidas. Amém. E é exatamente isso que nós vemos aqui nesse capítulo 36. Qual é o contexto? Entenda que a partir lá de Jacó, Israel, ele teve 12 filhos, e desses filhos vieram as 12 tribos de Israel. E dessas tribos, a partir do rei Saul, se tornou um reino unido. Saul governava sobre toda esta nação de Israel, que eram essas 12 tribos. Na sequência veio Davi, esse rei lendário, este rei, talvez um dos maiores reis que a história universal já conheceu, o rei Davi. Na sequência veio seu filho Salomão, que reinou também sobre Israel, sobre essas 12 tribos. Mas a partir do filho de Salomão, houve falta de sabedoria, houve imprudência e o reino foi dividido. O reino então, que era um reino único das 12 tribos, se divide em dois. O reino do norte, que eram 10 tribos, e o reino do sul, que eram 2 tribos. No reino do sul tinha a tribo de Judá, de onde veio a linhagem de Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ali há a promessa do Salvador sobre o reino do sul. Ali a capital era Jerusalém. No reino do norte das 10 tribos, a capital era Samaria. Por isso que existe aquela disputa entre judeus e samaritanos, porque eles tinham também lá o seu templo, tinha a sua adoração, enfim, era dividido o reino. Veio então este rei
Senaqueribe, rei da Síria, e guerreou contra o reino do norte. E era o reino de Assíria, era um reino tão violento que aniquilava a nação, destruía por completo. E ele invadiu o reino do norte e acabou com o reino do norte. Nunca mais veio a existir esse reino, essas tribos. Mas o reino do sul persistiu ainda por mais algum tempo, e agora, neste momento que nós estamos lendo a Bíblia, neste trecho, é o momento que esse rei da Síria, já contando a sua vitória do reino do norte, ele quer agora invadir também o reino do sul e destruir aquele povo. Só que sobre este povo havia uma promessa, como eu disse, dessa nação, desse povo, que era o reino de Judá, viria o nosso Salvador. Há uma promessa, e Deus então guarda, e eu já libero sobre a tua vida, há uma promessa de Deus, ainda que haja toda a afronta do rei da Síria, dos inimigos deste mundo, em nome de Jesus, você vai resistir, e você vai viver todos os sonhos de Deus para a tua vida. Amém? Irmãos, nós vemos aqui uma mensagem de morte, nós vemos aqui a afronta do diabo. Por que eu estou trazendo essa palavra nessa noite? Porque nós iniciamos 2021, é o primeiro domingo de fevereiro, e começamos com uma palavra profética, 2021, ano do céu aberto. E ao mesmo tempo que nós entramos então 2021, cheio de fé, nesta palavra, cheio de ânimo, veio o inimigo e já fez o quê? Um lockdown, né? Parou tudo. 2 semanas, os primeiros domingos de janeiro, os 2 primeiros cultos de janeiro, de domingo, igreja fechada. Eu vejo nisso tudo, diante da promessa de Deus, este rei da Síria cercando a igreja nos dias de hoje, dizendo assim: desista desses projetos, desista desses sonhos, não há esperança. Mas Deus, e nesta noite eu quero falar sobre isso, a afronta do inimigo, mas também a resposta de Deus. Deus tem uma resposta para tudo isso que está acontecendo, amém? Vamos ver então como que foi essa afronta, e nós veremos como hoje o inimigo continua da mesma forma. Olha o verso 8, o verso 8 diz assim: ora, pois, empenha-te com meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da parte achares cavaleiros para os montar. Sabe o que o rei da Síria estava dizendo? Falou assim: olha, Ezequias, né, o rei, olha, você está achando que pode resistir ao nosso ataque? Deixa eu te falar, eu posso até te ajudar nessa guerra, eu vou te dar 2.000 cavalos para você guerrear contra mim, mas sabe por que eu posso fazer isso? Porque você não tem 2.000 guerreiros. Posso até te dar os cavalos, se você não vai ter ninguém para montar nesses cavalos. Ele estava dizendo: não há ninguém que guerreie por você. E sabe, irmãos, o que o inimigo hoje vem querendo da mesma forma, afrontando a igreja, afrontando o próprio Deus, dizendo: não há ninguém que guerreia, não há nenhum soldado hoje que levanta a sua espada no nome do Senhor dos Exércitos e luta para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Esta é a voz do inimigo, mas a voz que eu ouço neste povo é: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para guerrear pelo Senhor, para fazer a obra de Deus, para trazer o reino de Deus para a terra. Existe aqui guerreiros, soldados de Deus nessa noite? Existe. Sabe, irmãos, nós vemos aí as pessoas hoje dizendo assim: pastor, hoje está tão esquisito, a pandemia, é crise, hoje não dá para a gente, sabe, fazer igual antes, a gente não tem tempo mais, sabe, para trabalhar, não tem como, né, estar de novo na igreja, estar ou no grupo, ou em algum departamento. Parece que eles estão dizendo: olha, está tendo cavalos, mas não tem ninguém para montar. Mas esta história
ela já está mudada. Há um exército que vai voltar a trabalhar, vai voltar a fazer a obra de Deus, vai voltar a anunciar a palavra de Deus a todos que estão ao redor. Nós vemos aí as pessoas caladas, intimidadas diante da afronta do diabo. Toda esta pandemia, toda esta crise é uma afronta para tentar impedir da igreja avançar. Mas nós vamos fazer exatamente o inverso. Quanto mais for esta luta, esta afronta, mais ainda nós estaremos nos forjando da presença de Deus, estaremos guerreando e avançando com o reino de Deus na terra. Está entendendo, irmãos? Hoje nada mudou, o diabo continua afrontando, porque ele sabia que o que ele estava fazendo aqui estava atingindo o próprio Deus, e tudo que ele faz com a igreja hoje atinge o próprio Deus. Ele queria fazer isso, humilhar aquele povo, fazer acreditar que eles não poderiam guerrear. O que o inimigo quer fazer hoje é fazer você acreditar que você não tem condições mais de lutar, que não tem mais condições de pegar a sua espada e sair para a guerra na obra de Deus. Por causa disso ou daquilo. Mas hoje há uma resposta divina para esta situação. Amém? Deus está contando contigo. Aleluia. Vamos continuar vendo aqui o que está acontecendo nessa afronta. Olha o verso 10. Acaso subiu eu agora sem o Senhor contra esta guerra, para te destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói. Olha a audácia desse sujeito. Virou para Ezequias, virou para aquele povo e falou: olha, vocês estão achando que vocês têm alguma chance contra nós? Vocês estão achando, só porque vocês têm um profeta aí, Isaías, que fala um monte de coisa, que vocês vão vencer contra a gente? Olha, todos os povos que nós guerreamos, olha o reino do norte, o que virou dele. Deixa eu te falar, olha a ousadia. Foi o teu próprio Deus que me enviou. Tudo que está acontecendo foi o próprio Deus que você segue, que está permitindo e que está fazendo, que me enviou. Sabe o que ele estava querendo fazer aqui? Se conforme com essa situação. Talvez seja um plano de Deus para tudo isso. Se conforme com a situação que você está vivendo. Se conforme com, o momento que você vive de crise, de luta, de miséria, de enfermidade. Se conforme com isso, porque talvez é o próprio Deus que está fazendo isso. Ei, em nome de Jesus, receba esta palavra. Deus não traz enfermidade, pelo contrário, Jesus morreu na cruz para levar sobre si as suas enfermidades. Não se conforme, lute em oração, lute, seja pela vida, em tratamentos, lute pela vida, porque Deus vai te sustentar. Não se conforme com uma crise, não se conforme com as dificuldades. Não foi Deus que colocou isso, pelo contrário, Deus é contigo e vai fazer você vencer sobre todos estes momentos. O diabo quer que você se conforme. Quem sabe seja a cruz que eu preciso carregar. Ei, cruz não é nada disso, meu irmão. Cruz não é enfermidade. Cruz não é problema no casamento. Cruz não é problema com os filhos. Cruz é você assumir o compromisso de fazer a obra de Deus, de pregar o evangelho. Isso aí não é cruz. Isso aí é algo que você precisa levantar, se posicionar diante de Deus e guerrear pelo Senhor, pela sua vida e pela sua família. O diabo, ele vem com essa história: se conforme. Você leu aí comigo? Eu sei. O Senhor mesmo me disse, foi Deus que me enviou aqui: sobe contra esta terra e destrói. Não, nós não nos conformamos com nada disso. Nós não nos acomodamos. Nós vamos guerrear e vamos ter a vitória, porque se Deus é por nós, o que vai acontecer, gente? Se Deus é por nós, olha o verso 14. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não poderá lhes livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor.
Ali havia um profeta, Isaías, e havia palavras proféticas. Havia um rei que temia o Senhor, e havia palavras vindas de Deus. Mas o que ele estava dizendo? Não deixe eles te enganarem. Não deixe o profeta te enganar, dizendo que há esperança. Sabe o que o diabo vem dizendo hoje? Muitas pessoas acabam ouvindo essa afronta do diabo, onde ele diz assim: olha, desista dessa história de que 2021 é o ano do céu aberto, desista desses pensamentos, dessas palavras, de que tudo vai fluir, que vai haver um rompimento na sua vida. Desista, para de ouvir as palavras do profeta. Sabe, meu irmão, eu subo neste altar com muito temor e tremor, porque eu sei que eu subo aqui com a unção de profeta de Deus sobre a minha vida. E a unção de profeta, antes de trazer uma palavra, eu preciso entrar na mais intimidade com Deus Altíssimo, ouvir a voz dEle, receber o direcionamento dEle e compartilhar com você não o que eu acho, mas o que Deus está movendo. Então as palavras que saem deste altar não são palavras de homens, são palavras vindas de Deus. E o diabo quer que você ache: isso aí é palavra de homem, isso aí não tem nada a ver, isso não vai dar certo. Por quê? Porque ele quer que você tenha os teus projetos frustrados. Mas aqui há um povo que ouve a voz do profeta e que prospera, porque acredita e toma posse daquilo que Deus está falando neste altar. Há pessoas assim nesta noite, dá um glória a Deus, aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos ficar firme. E por último, nesta afronta, eu vejo aqui no verso 16, ele diz assim: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, vinde para mim. Sabe o que o inimigo agora faz nessa afronta? Vamos nos unir. Para que ficar disputando algo? Para que ficar guerreando? Vamos nos unir. Se una. Se una com a minha vontade, se una com o meu reino. O diabo falando, o mundo falando, se una comigo. Para que ficar andando na contramão? Para que ficar andando, sabe, contra aquilo que o mundo está ditando? O mundo vem com uma voz, e essa voz é uma voz maligna para separar o homem de Deus. E muitas vezes nós queremos ser politicamente correto e queremos ali, sabe, adoçar, queremos amenizar as palavras, mas nós não somos politicamente correto, nós somos biblicamente correto, nós seguimos o que a palavra de Deus fala, nós não fazemos as pazes com o mundo, não fazemos as pazes com o inimigo, não andamos com ele, pelo contrário, andamos na contramão. Ah, pastor, mas são lutas que aparecem. Mas tem que aparecer mesmo. Porque se não tiver luta é porque você está andando na mesma direção do diabo. Se você está andando na direção contrária, você vai se topar, né, de vez em quando com algumas lutas, porque ele quer te impedir de avançar. Mas a direção que você está tomando é a direção certa, é a direção que Deus te ilumina, é a direção que vai te levar para a vida eterna com Deus e que vai trazer o melhor dessa terra para a tua vida. Viva os princípios de Deus, não se una, não faça as pazes com este mundo, pelo contrário, seja essa voz profética nos dias de hoje. Ele quer negociar, ele quer que você aceite, igual aquele chantageador: olha, vamos fazer aqui um acordo. Mas o diabo é aquele que, se ele oferece algo com uma mão, você pode ter certeza que com a outra ele vai tirar o dobro. Se ele te oferece algo, é porque ele já sabe que ele vai poder tomar muito mais de você. Não aceite, não aceite, não aceite, não diminua os seus valores, não diminui os teus projetos, os sonhos que Deus colocou no teu coração. Não se renda à afronta do inimigo. Amém, igreja? Ok, falei aqui sobre a afronta, mas
nós temos também a resposta de Deus. Aleluia! Olha o capítulo 37, nós vamos ver um pouco sobre isso. O que acontece? No verso 14, diz assim, no verso 14 do próximo capítulo, diz assim: a oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Sabe toda essa afronta que o diabo vem? Eu creio que muitos aqui estão sendo afrontados pelo diabo. Muitos aqui têm passado por momentos tão difíceis, o diabo ali querendo fazer você desistir, querendo fazer você, sabe, voltar atrás. Você tem que pegar essa carta que o diabo está tentando, sabe, te fazer te acomodar, te fazer desistir, pegar essa carta e fazer igual a Ezequias. Ele pegou a carta nas mãos dos mensageiros, leu, e o que ele fez então? O que Ezequias fez? Lendo-as, subiu, vamos falar todo mundo junto, 1, 2, 3 e subiu à casa do Senhor. Aleluia. Ele foi para o lugar aonde a resposta chega. Ele foi para o lugar aonde toda essa afronta vai cair por terra, porque na casa do Senhor tem a resposta de Deus. Eu louvo a Deus que você saiu da sua casa, mesmo você que está aí no celular acompanhando, preste atenção nisso. A casa do Senhor é o lugar onde a tua vida é mudada, onde vem direcionamento. Ele subiu para a casa do Senhor, porque ali é a fonte dele, ali é o local onde ele é renovado, é ali onde ele ganha visão, ali é onde ele alcança as suas vitórias, é onde ele guerreia. Ele subiu à casa do Senhor, pegou aquelas cartas, toda a afronta de Satanás, e estendeu perante o Senhor. Aleluia! Sabe o que você tem que fazer nesta noite, meu irmão? Pegar tudo aquilo que o diabo vem tentando fazer você engolir, achando que você precisa viver essa afronta, essa intimidação, esse medo. Estenda todas essas cartas na casa do Senhor. Próximo verso. Estendeu perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor. Sabe qual que é a tua vitória? Como que chega a tua vitória? Quando você pega todas as afrontas de Satanás, apresenta diante de Deus e começa a clamar ao Senhor. Por quê? Porque o diabo, na verdade, ele está querendo atingir a Deus. O diabo, na verdade, ao atingir vocês, destrói os planos de Deus e atinge Deus. Então essa luta não é contigo, essa luta o próprio Deus vai ganhar. Quando você estende, você diz: Deus, olha o que está acontecendo, olha a luta, olha tantas afrontas, olha tantas coisas que o diabo está falando que vai acontecer sobre mim. Olha o que esse mundo está falando hoje, é a pandemia, todo mundo com medo do coronavírus, todo mundo com medo das crises econômicas, todo mundo com medo da falência, do desemprego, todo mundo tomado de medos. Mas Deus olha para você e diz: não se preocupe, porque tudo que está acontecendo, Ele não está atingindo você, Ele está querendo me atingir. E se essa guerra então é comigo, eu vou entrar em ação, eu vou lutar por você. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. E é exatamente isso que acontece quando nós olhamos no capítulo ainda 37, no verso 36, ele diz assim, no verso 36: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 pessoas, e quando se levantaram os restantes de manhã, eis que todos estavam cadáveres, mortos.
Ei, meu irmão, quando você coloca toda essa afronta, as cartas na casa do Senhor, diante de Deus, o anjo do Senhor sai para guerrear por você. Deixa eu te falar, esta semana você tem coisas que são impossíveis aos olhos humanos de serem resolvidas, situações que esta afronta, o anjo do Senhor já saiu para guerrear por você. Quando você chegar lá, todas essas situações já estarão mortas, porque o Senhor Deus, o próprio Deus, o anjo do Senhor saiu na frente para te dar vitória. Oh, meu Deus do céu! Fica de pé, meu irmão, nós vamos orar. Agora, irmãos, eu lembrei aqui nesse último culto, 2 Crônicas, capítulo 32, 7 e 8. Na verdade, a minha esposa me trouxe essa palavra, eu compartilho com vocês. Qual foi a palavra de Deus para aquele povo, diante de toda aquela afronta? Receba essa palavra sobre a tua vida. Sede fortes. 2 Crônicas 32, 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Como ele está com seu braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, ele está para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E assim o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Essa noite é a noite de você renovar os teus ânimos, porque ele está dizendo: o rei da Síria pode vir com toda a sua fúria, mas ele não é nada diante do rei que nós servimos. O rei Jesus está aqui por você. Levante as tuas mãos para o alto e adore este rei. Estenda agora essas cartas da afronta diante do Deus, na casa do Senhor. Ei, o anjo do Senhor já saiu. Renova as tuas forças, ele é contigo.